Olá, alunos! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o módulo 2, tá? Na próxima aula a gente vai fazer a devolutiva das duas atividades que foram pedidas, tá? Aí a gente corrige junto, certo? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os esportes e seus músculos. Então a gente vai ver algumas modalidades e quais músculos, né, elas trabalham de acordo com as capacidades físicas, tá? Então a gente pode falar que os esportes trabalham o nosso corpo de diferentes formas, como vocês podem ver aí na imagem apresentada. Nós temos 5 imagens caracterizando 5 esportes, tá? E assim, cada uma imagem, logicamente que cada esporte trabalha várias habilidades, tá? Mas a gente vai ver quais são essas capacidades físicas, tá? Dependendo do esporte, são utilizadas com maior ênfase determinadas partes, que nem no futebol. Às vezes eu trabalho bastante a questão da resistência, tá? Ali, ó, na ginástica artística, eu vou trabalhar a capacidade física de flexibilidade, ela predomina, tá? É uma capacidade física que a gente trabalha mais, certo? Então a gente dá mais ênfase. Ou ainda a gente pode uma mesma parte do corpo de diferentes formas, certo? Vamos fazer uma comparação entre o vôlei recreativo e um vôlei de alto nível, tá? Uma pessoa que joga vôlei por lazer, por entretenimento, tá? Esse indivíduo ele só utiliza seus braços, pois falta muito pouco para a gente poder falar assim que ele trabalha a perna também. Então aí predomina o quê? Os braços, onde ele recebe a manchete, ele dá o toque, ele trabalha a cortada. Já os jogadores profissionais de alto nível, eles utilizam muito sua impulsão de pernas para poder efetuar um melhor ataque, tá? Contra o time adversário. Podemos dizer que outros esportes também trabalham os movimentos de perna, mas aí vai depender o tipo de trabalho e a energia utilizada, que são totalmente diferentes. Então, assim, eu não posso comparar o vôlei profissional com um atleta de corrida de maratonas, tá? Então, vamos dizer assim que o tipo de trabalho e a energia que é gasta é totalmente diferente, tá? Inicialmente, nós vamos analisar as principais características físico-motoras e depois os principais grupos musculares que envolvem, tá? Em determinados movimentos. Mas assim, a gente não vai generalizar os esportes dentro de uma classificação única, tá? Podemos lembrar que eles se diferem em muitos aspectos, tá? Portanto, as capacidades físicas, elas são definidas como todo atributo físico treinável no organismo humano. Em outras palavras, podemos falar que todas as qualidades físicas motoras passíveis de treinamento que se realiza frequentemente, elas são classificadas de diversos tipos, né? A resistência, a força, a velocidade, a agilidade, o equilíbrio, a flexibilidade, a coordenação motora, que é a destreza, tá? Vamos iniciar falando um pouquinho sobre a resistência, tá? A resistência é a capacidade física que determina, assim, ela vai permitir que o indivíduo efetue um esforço, tá? Durante um tempo, assim, considerável, mas que ele suporte a fadiga dele, resultante e recuperando com alguma rapidez. Então ele vai gastar, tá? Ele vai
fazer o gasto dessa resistência, mas ele vai suportar essa resistência. No caso aí de um maratonista, ele percorre, vamos dizer assim, quilômetros, né? 40, 42, 45 quilômetros aí. Então, o que acontece? Ele tem, vamos dizer que assim, essa capacidade física, ela faz com que esse atleta, ele gaste, né, durante um tempo muito grande, né? E o que acontece? Ela vai recuperando, porque ele mantém toda aquela resistência ainda, tá? E assim, ela recupera com rapidez, ela é rápida, tá? Agora, pensa comigo e me responda. Presta bem atenção na pergunta que eu vou fazer para vocês. Será que o cansaço gerado em uma partida de futebol de campo, que o tempo aí são 2 de 45, esse atleta joga aí 90 minutos, é o mesmo cansaço que um atleta tem numa partida de 2 horas de vôlei? Eu vou dar um minutinho para vocês pensarem. Tá. Se você falar pra mim que sim, rapidinho aí digita no grupo. Por quê? Sim e o motivo. Se você falar que não, digita o não e o porquê. E envia pra mim. Vamos lá, rapidinho. Pessoal que ainda não enviou, vai enviando e presta atenção. Eu vou responder pra vocês. Tá? Eu queria saber se o mesmo cansaço no futebol durante 90 minutos é o mesmo. Isso porque é só 90 minutos, hein, gente? E o vôlei são 2 horas. Na realidade, ó, o cansaço físico gasto, tá? Não é o mesmo. Por quê? Vocês já repararam que mesmo o jogo de vôlei, ele durando mais tempo que o futebol, num campeonato, as equipes de vôlei elas jogam todos os dias, tá? Por quê? Porque essa resistência ela recupera fácil. Já um jogador de futebol, vocês podem perceber que eles jogam, mas eles descansam aí por mais ou menos 2 dias, tá? Isso se dá por quê? Porque o vôlei, eles usam principalmente a resistência anaeróbica, que se recupera rápido, enquanto o futebol, ele usa um misto de energia aeróbia e anaeróbia, exigindo mais descanso, certo? Então, logicamente que um jogador de futebol ele tem muito mais gasto do que um jogador de vôlei, certo? A resistência dele são diferentes. A do o jogador de voleibol, ela recupera mais fácil, tá? Por isso que eles voltam a treinar, eles podem treinar todos os dias. Já quando o jogador de futebol ele tem uma perca maior, você pode ver que quando ele tem jogo, ele descansa aí por um tempo maior, para poder repor essa questão da resistência, tá? E a resistência, ela pode ser dividida em diversos tipos, como resistência geral ou localizada.
a aeróbia e anaeróbia, a duração longa, média e curta, e entre outros. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a resistência geral. A capacidade de executar um tipo de atividade independentemente do esporte praticado. Então, essa resistência geral, tá? Ela não importa qual o esporte que você realiza, tá? Mas ela te dá uma resistência para você executar, tá? Que implique em muitos grupos musculares, tá? Por quê? Porque ela vai trabalhar o sistema nervoso central, o sistema cardiovascular, o sistema respiratório. E assim, as suas características principais são, por um lado, ela envolve o organismo na sua totalidade por um período de tempo maior, né, prolongado. Por outro lado, ela não depende da disciplina desportiva, embora isso facilite, assim, vamos dizer assim, o sucesso em vários tipos de tarefa que ela possa realizar de treino, tá? Então, essa resistência, você pode perceber que ela influencia, que ela não implica com muitos grupos musculares e nem alguns sistemas, tá? Já a resistência muscular localizada, que a gente utiliza o nome como RML, ela é diferente, tá? Essa é a resistência muscular localizada, quando você realiza um tempo máximo que seu músculo é capaz de fazer, tá? Essa resistência muscular, ela pode variar, que é o caso que a gente deu o exemplo lá, tá? Do futebol, que ela trabalha a resistência aeróbica e anaeróbica. E esse se divide ela se divide em dinâmico e estático. E assim, para você realizar e treinar essa resistência muscular localizada, é importante porque seu músculo ele tem 3 tipos de fibras. E uma delas é responsável pela resistência, que é a fibra tipo 1. Tá? E o que é essa fibra tipo 1? São fibras que têm a contração mais lenta e usam o oxigênio como fonte de energia. Tá? São músculos que não sofrem muita hipertrofia. Além de treinar, você pode aumentar essa resistência, tá? Dos tendões e ligamentos, que vai ajudar na questão da prevenção de lesões, tá? E assim, deve ser feito por atletas de esporte de longa duração com movimentos repetitivos. Aqui a gente pode citar alguns exemplos, né? Como o caso da natação, né? Que eles treinam aí de 8, 10 horas por dia, tá? Então, um atleta de natação de alto nível, eles treinam mais ou menos essa quantidade de tempo. E eles ficam executando os movimentos repetitivos, né? Por um longo tempo. Temos corridas e temos o tênis também, tá? E assim, a resistência aeróbica é aquela que há um equilíbrio entre o oxigênio que está a ser requisitado para o trabalho muscular e é o que é transportado pela circulação até esse tecido. Ou seja, é uma qualidade física que permite ao indivíduo sustentar um exercício com uma intensidade e duração, vamos dizer assim, longa, tá? Então, a gente vê aí através, né, da natação. Podemos colocar aí um outro exemplo, como a foto aí já apresenta. Vamos falar um pouquinho agora sobre a resistência anaeróbica. É aquela onde há uma ausência de oxigênio e a energia ela é produzida através da fermentação, tá? Ela se divide
vamos dizer assim, duas variantes. A resistência anaeróbica, a lática, que seria o quê? Nos esforços de pequena duração. Quando a energia ela é obtida a partir da fosforocreatina, tá? Que não se, vamos dizer assim, que não se formam grandes quantidades de ácido lático, tá? E já a resistência anaeróbia lática quando os esforços são mais prolongados e se recorre ao glicogênio, formando-se assim grandes quantidades de ácido lático, tá, no sangue. Então ela tem essas duas diferenças, tá, na resistência anaeróbica. Foi que a gente comentou lá no exemplo que eu questionei vocês. Já quanto ao tempo de duração do esforço, né, a resistência ela se divide em três, né? O primeiro seria a resistência de curta duração, que aí são atividades de 35 segundos a 2 minutos. A resistência de média duração já são de 2 a 10 minutos. E a resistência de longa duração, ela se divide em níveis, tá? Que são níveis de 1 a 5. No nível 1, são de 10 a 35 minutos. Já o nível 2 são de 35 a 90 minutos. De nível 3 já são de 90 minutos a 6 horas. O nível 5 é mais de 6 horas. Imagina vocês, tá? Praticando uma atividade física com um nível elevado de resistência mais de 6 horas, tá? Então, o primeiro caso aí que a gente colocou seria a corrida, tá? A corrida que você, lá no jogo de futebol foi utilizada, né? São o triatlon, que são três, né? Três esportes num só, né? Então, ela se requer essa questão da resistência anaeróbica.